de Maringá, nível superior de ensino. Qual é o objetivo da ciência? Ok? É descobrir novas coisas e de evoluir. Né? A gente fala em prol de uma sociedade, tá? De pessoas. E esse é o objetivo de todos esses trabalhos que vocês estão vendo aqui na cidade essa semana, nas apresentações de TCC. É ciência. Como está sendo trabalhado? Bom, ciência. Duas palavrinhas aí que quem estudou METEP tem como base ciência. Ok? Para ser ciência, tem que ter metodologia e tem que ter sistematização. Você não faz um trabalho de conclusão de curso como eu acho, né? Ou apenas com observações. Você tem que ter um embasamento científico. E aí, não há licenças para nenhum segmento dos trabalhos feitos na academia. Se eles estão na academia, eles devem ser científicos. E qual é o objetivo de ter tanta sistematização e ter tanta metodologia? O objetivo é que eu, Alexandra, fiz o meu TCC, apresentei, e ele foi colocado lá na biblioteca e está arquivado. Aí, desde, vou pegar aqui um exemplo, achou que aquilo não é válido. Ele acha que não é ciência. E como é que a gente pode saber, como é que a gente vai comprovar se isso é ciência ou não? O David vai lá, na metodologia, e ele vai seguir passo a passo o que foi decidido. E ele pode colocar à prova se é uma ciência, se é real, se é verdade ou não, ou se simplesmente o pesquisador, tá, colocou aquilo por acaso. Então, o papel aqui da banca, tá, quando eu digo aqui é academia, o papel da banca é verificar se é ciência ou não. E alguém vai me falar assim, mas eu fiz uma grande reportagem. Onde é ciência isso? A ciência é você fazer os levantamentos das referências bibliográficas dos autores, tá? Você usar as técnicas, tá? Você colocar hipóteses, objetivos, isso é ciência. Você estruturar o seu trabalho. Okay? E aí, a ciência pretende conhecer, saber e descobrir. Esse é o objetivo da ciência. Já o senso comum é uma observação sem embasamento, é um achar. Né? E quando você diz eu acho, você não tem certeza do que você está falando. Ou você acredita, ou você acha. Então a gente evita dizer eu acho, principalmente no campo científico. Vou pegar, eu preciso de um homem e de uma mulher para fazer um homem e uma mulher. Vou dar um exemplo. Queria um candidato, por favor, é um candidato. Tem que chamar seu nome? Vai ter que valer nota? Fica acumulativo para o próximo semestre. Mas se eu tiver nota agora, eu chego no próximo semestre. Agora é um homem. Vamos? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, Thiago, vai lá. Não, eu acho que não tem nenhum. Nenhum homem. Bom, nós constatamos que não tem nenhum homem no tecido, não precisa de mais uma mulher. Professora, eu estou trabalhando aqui. Vamos. Vem. Aê! Olha o pau do Estou fazendo Eu vou chamar um de senso comum, que vai ser o Paulo. O Paulo é o senso comum. Seu boçal. Ele é o eu acho. Tá? E a Cris, ela é a ciência. Tá? E aí a gente vai colocar o seguinte. Eu tinha a minha avó, e toda vez que eu estava com dor de estômago, isso é um exemplo bem simples, tá? Todo mundo conhece. E eu ficava comia alguma coisa, passava mal e ela falava assim, filha, toma um chazinho de bolo. Legal, vai lá no quintal, pega o chazinho e faz o chazinho de bolo. Aqui. Aí eu vou ficar entre a ciência e o senso comum.
E aí, a minha avó falava assim, vai lá. De quem que ela escutou vai lá? Que era bom? Da mãe, da avó. É o senso comum. Ok? E aí, eu cresci ouvindo isso, que o chazinho de boldo era bom. E aí, de tanto o senso comum ficar me falando, é bom mesmo, depois que eu não tinha mais a minha avó, eu virei uma farmacêutica, uma bioquímica, e aí eu fui trabalhar com saúde. E eu lembrava do senso comum, muito, a minha vida toda, o senso comum falando comigo. E aí eu conheci a ciência. E a ciência, toda metódica e sistemática, porque é uma mulher, por isso que uma mulher nasce para ser a ciência, toda mulher é sistemática e metódica. Tá? Aí eu conheci a ciência, e a ciência começou a me falar um monte de coisa, e começou a me ensinar que metodologia e sistematização também são importantes. Mas o senso comum ele estava lá na minha cabeça, eu lembrava dele toda hora. Mas aí veio a ciência. Quando é que elas se encontram? Primeiro pela observação. Tá? Então o senso comum, ele esteve do meu lado. Espera um pouquinho. Será que é mesmo? Será que o bolo faz bem? Aí veio a ciência, trouxe para mim toda a metódica, toda a sistematização de um assunto. Como é que é uma investigação. E aí eu aprendi que realmente o que o senso comum me falava era verdade. O bolo era bom para o meu estômago. Então acalmava o meu estômago. Jóia. E aí a ciência me ensinou que eu podia transformar isso num remedinho. Eu não precisava mais ir no quintal, buscar a folhinha de bolo para fazer meu chá. Então, nós, pessoas, temos o senso comum. Né? Ele existe em nós. Mas aí tem a ciência que vem complementar o conhecimento. Então, não é errado a gente dizer, olha, a gente vai simplesmente ignorar o que o senso comum está falando. Por quê? A ciência é parte das observações. Okay? Mas quer dizer então que a ciência ela comprova o senso comum? Não, ela nem sempre comprova o senso comum. Porque a ciência é parte da observação. Geralmente a observação ela não tem um embasamento teórico. Tá? E aí começa o senso comum, mas nem sempre ela comprova. Nesse exemplo que eu dei, sim. Obrigada. Levar o panetone não é nota que você vai escrever. Porque algumas observações que nós podemos ter, elas não têm, quando a gente for investigar, elas não são comprovadas cientificamente. Tá? Então, algumas coisas não tem nada a ver. Entendeu, David? Bem? Métodos. Quais são os 3 métodos de pesquisa? Por favor, hein? Primeiro? Qualitativo. Quantitativo, qualitativo e misto. Tá. Quantitativo. O que é o método quantitativo? O que resulta em números. Não que a investigação seja feita em números, mas o resultado em números. Foi o trabalho de quem viu aqui do Renan e do Marcelo, ok? Então foi uma pesquisa quantitativa. Qualitativa. O que é uma pesquisa qualitativa? Quando se tem observação, certo? E aí vamos usar o trabalho do Renan e do Marcelo. Também teve observação? Teve. Por quê? Eles perceberam que o jornal de alguma forma era relevante para a cidade onde eram distribuídos. Tá? E aí isso começou com observação, mas eles precisavam transformar em ciência. Quantitativo porque resultou em números a pesquisa deles e também porque tinha uma questão em aberto. Então a gente chama de quadro. Se tem quadro, se tem quanto, é uma pesquisa mista. Tá? Então, esses são os métodos. Tá? Toda pesquisa científica tem que ter método e tem que ter técnica de pesquisa. Se ela não tiver esses 2 elementos, ela não é uma pesquisa científica. Tá? Professora, você poderia especificar novamente qualitativo? Qualitativo é a observação.
trabalho? Você trabalha com TV e você vai fazer uma grande reportagem. Foi o que as meninas fizeram aqui hoje. Tá? Elas se propuseram a entender o contexto e para isso elas observaram. A técnica foi o fotodocumentário que elas fizeram, a técnica. Okay? Mas o método delas foi qualitativo, foi observação. Tá? Então, quando se observa, aí tem várias técnicas. Tá? E delas foi o fotodocumentário. Entendeu? E aí, esse é um grande segredo da ciência. Okay? É o que a gente chama de funil. Aqui são bonequinhos, mas a ciência ela tem que partir sempre do geral para o específico. Quanto mais específico for, mais você vai conseguir aprofundar sua pesquisa. Mas então a técnica é a maneira que eu vou aplicar o meu método. Isso. Então, por exemplo, você quer saber o nível de audiência de um programa, o nível de influência desse programa. Tá? Você tem uma pesquisa quali que você vai observar. Se você quiser resultar em porcentagem, você vai ter um approach. Se você quiser observar e apenas relatar o comportamento, você pode submeter um grupo de adolescentes, por exemplo, a assistir com eles um programa, fazer oficinas de leitura crítica, tá? E aí você vai verificar qual é o comportamento desses alunos frente a esse programa. E aí você vai ter uma técnica. Você vai ter uma observação participante. Você vai estar junto com eles e vai assistir com eles. Você apenas vai relatar. Então, isso é a técnica. Se você fosse aplicar um questionário, você aplicaria um questionário, e mesmo que não fosse em números, tá, em porcentagem, mas aí o questionário seria uma técnica também. A gente tem estudos de caso, estudos de conteúdo, história oral, então tem várias técnicas. Isso vocês vão ver no ano que vem. Então, o objetivo é que sempre você afunile, tá? Não adianta você falar assim, os adolescentes e a leitura crítica. Peraí, adolescente de onde? Que idade? Meninos, meninas, tá? De uma escola pública, qual classe social. Então você precisa afunilar, sempre afunilar, para você entender como é que esse público seu vai se comportar. Então sempre afunil. Esse é o segredo da ciência. Não tentem fazer algo abrangente, porque você vai se perder. Se você se propõe a fazer um livro-reportagem, para a apresentação aqui você pode até usar uma apresentação multimídia, não tem problema. Mas não adianta você querer fazer um livro-reportagem, mais um fotodocumentário, mais... calma lá, tá? Mais um blog. Então se concentra em uma coisa e fazer ela bem feita. Então, esse é o objetivo da ciência. Então, quando vocês pensarem em um tema, funil. Quanto mais afunilar, melhor vai ser a sua pesquisa. E aí a gente entra em jornalismo, tá? Se é ciência ou não. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? É. A base é qual? Tá. Acho que na teoria tem que ser ciência, porque a gente tem que comprovar aquilo de alguma forma, a gente tem que ser metódico para fazer a reportagem, a notícia, que seja. Então, eu acho que na teoria tem que ser, mas com certeza tem muita gente que faz na base do achismo. Ok. Então aí nós temos uma resposta e uma observação, é um asterisco ali. Eu acho que não é ciência. Eu penso assim, no jornalismo, a gente não está com fatos que são a verdade. É algo que a gente interpreta, não é o fato real que aconteceu. Então, se a ciência preza pela verdade, digamos, por uma certeza, o jornalismo é uma visão de algo. Por exemplo, aconteceu um acidente, é a sua visão que você está colocando na matéria, porque não tem a imparcialidade, né? Mas o acidente não foi real? Sim, mas a interpretação do acidente é sua, então não é algo tão real, né? Mas não existe nenhuma
nenhuma ciência totalmente verdade. Se for ver, igual os TCC, você coloca na palavra de outras pessoas, de acordo com o fulano, porque aquele fulano disse aquilo, mas tem um outro que acha o contrário. Não tem uma verdade. Eu acho que a ciência não tem razão. O jornalismo tem que ter a parcela de razão. Vamos lá. Jornalismo. Nós partimos do pressuposto de que o jornalismo tem que ser a verdade. Ok? Como é que a gente verifica se é verdade ou não? Com fatos. Okay? Podem ter opiniões contrárias? Devem ter opiniões contrárias de uma matéria. Tá? E aí, nós, é claro que nós somos um filtro, sim, nossos olhos são um filtro. O cinegrafista, o repórter cinematográfico, quando vai fazer uma matéria, e tem muita gente aqui, tem pouca gente aqui, ele vai focar de acordo com o objetivo que ele quer. Ok? É um filtro, não deixa de ser. Mas o jornalismo tem que ser isento e tem que escutar as duas partes. Quando a Gabriela falou assim, mas aqui a gente tem os TCCs e tem fulano, ciclano que embasam o trabalho. Tem que ter também. Tá? Nenhum trabalho pode ter um autor como referência, porque daí ele não é uma discussão. O TCC ele vai ser um grande fechamento. Tá? Então nós temos que ter pelo menos, mesmo que os dois autores sejam de escolas semelhantes, tem que ter pelo menos dois autores para embasar o seu trabalho científico. Ok? Jornalismo é ciência ou não? O jornalismo deve ser ciência porque ele deve ser metódico e sistemático. Sempre é? Tá? Às vezes não se tem tempo para se executar alguma coisa por uma metodologia, uma sistematização. Talvez não se tenha empenho, mas se deve ter. O problema hoje é a velocidade com que os meios de comunicação eles estão. Qual é o objetivo da web? Aconteceu, tá lá, certo? Tem tempo para se verificar as coisas? Às vezes não. Vamos dar um exemplo de jornalismo e um fato importante que aconteceu. Lembra do avião da TAM, em Congonhas? A Globo entrou ao vivo no plantão. Tocou aquela música e todo mundo sabe que aconteceu alguma coisa, né? Que não é coisa boa que vai vir por ali. E eu lembro que foi a Cranenberg que comentou. E ela falava assim, nós temos a informação de que um avião da TAM bateu num hangar dentro do aeroporto de Congonhas. E ela ficava repetindo isso, mas nós não temos mais informações, se tivermos mais informações. E ficou um tempão, e tudo pegando fogo, gente correndo. E era o Globocop que estava passando e viu a explosão, foi comunicado, e era no aeroporto, né? Eles foram lá atrás para saber o que era. Exatamente. Não era do aeroporto. Quem conhece Congonhas, depois que termina a pista, tem uma avenida, e aí realmente tinha uma estação ali da TAM, que era encomenda, e assim, era um ponto da TAM. Então, não era dentro do aeroporto. Começa por ali. E aí, outra coisa que eles noticiaram, que era um avião de carga. Não era um avião de carga, era um avião de passageiros. O jornalismo, ele não pode ser assim. Não é preciso ter uma metodologia. Mas nós temos lá o lead. Será que toda vez ele é aplicado? Será que todo jornalista coloca em prática e tem tempo para investigar, para buscar fonte e saber realmente o que é a notícia que ele está postando? E aí entra a questão da ética. Qual é a ética dos meios de comunicação para passar a informação? Né? Qual é o objetivo dos veículos de comunicação, já que são licenças dadas pelo governo, principalmente quando a gente fala em TV e rádio, o bem comum da sociedade, a informação. E aí, como é que faz? Então a gente entra num campo de discussão bem grande. Paula Rocha, ela tem um artigo, e aí ela
das ciências da comunicação, informação e humanas em geral. Então, o jornalismo é um foco de pesquisa. Ok? Outro bloco, na primeira metade do século XX, defendeu que o exercício diário do jornalismo exige uma metodologia científica, tá? No desenvolvimento de uma reportagem. Passos se repetem independentemente da sociedade e da sua cultura específica. E ele dá como exemplo o jornalismo investigativo, que é um jornalismo que você tem tempo para buscar informações, para buscar fontes, para verificar a veracidade do que você está colocando. E aí é o que eu falo, o tempo ele pode contribuir ou ele pode atrapalhar. E aí a gente passa em 1930 e ele diz isso aí para gente. Quem diz o que em que canal, para quem, com quais efeitos. Foi uma das primeiras vezes, né, em que o jornalismo, a notícia, a mensagem, ele foi entendido não só como emissor, mensagem, receptor. Tá? Lázaro vem para discutir realmente o que é a comunicação. Tá? E aí a gente começa a entrar na área da ciência. E esse é um marco da história da comunicação e da informação. E é isso aqui que é básico, que a gente precisa ter ciente do que a gente está fazendo. Eu vou dizer para quem, de forma, quais são os efeitos do que eu estou dizendo. Vamos voltar lá ao avião. Quando o pessoal da Globo colocou lá que tinha atingido, não era o hangar da TAM, mas sim o ponto da TAM que era do outro lado da avenida, provavelmente as famílias ainda todas não tinham sido avisadas. Ok? Então, quais efeitos? Olha o cuidado que nós temos que ter com as outras pessoas. É uma notícia, né? E nós, como jornalistas, às vezes nós queremos o furo, nós queremos sair na frente, mas espera um pouquinho, é questão de ética, né? E aí você tem que parar, achar uma razão, falar assim, o que é mais importante? Claro, o furo é importante, não tem como dizer que não, tá? Mas com quais efeitos? Aí é uma questão de ética no veículo e uma questão de ética do jornalista que está divulgando a notícia. E aí a gente fala em ciência da informação, tá? Embora a informação não possa ser definida de forma simples nem medida, a ciência da informação estuda a geração, o planejamento, a formatação e o uso dessa informação. Isso é ciência da informação. Nós precisamos entender todo o contexto para entender a informação. Okay? Não é só emissor, mensagem, receptor. É um conglomerado de coisas que formam ciência. E aí, vem a teoria. É meio que o jornalista que se forma no diploma seria o jornalista mais do lado científico do que o jornalista por prática. Seria mais senso comum. Nós vamos falar isso. A FENAD tinha um slogan que ela dizia assim: eu sou jornalista por formação. Né? E é muito importante, né, o que a FENAD me coloca. Por quê? Qualquer um pode ser jornalista? Pode. Se eu sair e pegar um microfone e for trabalhar em um meio de comunicação de notícia, eu sou. Até porque nós não precisamos de um diploma para ser jornalista. O que vai diferenciar alguém que pegou um microfone e saiu para fazer uma matéria de alguém que está na academia e que se graduou? Primeiro vai entender o que é ciência. Né? Primeiro vai ter a teoria, tá? do que é um jornalista fiscalizado, como é que se faz uma reportagem de TV, de rádio, como é que se escreve, a qualidade do que um jornalista graduado vai produzir de um que é o senso comum, que aprendeu na prática, são completamente diferentes. Né? Até porque a academia ela não forma só um técnico, certo? Ela forma um humano, é a formação humana. Então aí você tem aula de ética, de sociologia, de filosofia. Essa é a diferença que nós estamos aqui estudando. Podem haver exceções?
de alguém que nunca fez uma graduação e se tornou um grande jornalista? Pode, né? A toda regra sempre é uma exceção. Mas, na grande maioria, a gente precisa de uma preparação, até porque nós lidamos com comunicação. Né? Então, é a mesma coisa que a gente pegar alguém comum e dizer alguma coisa. Aí uma bomba. Nossa, onde? E a gente pegar um microfone e falar numa população de 3 milhões de habitantes. Caiu uma bomba em Maringá. Ok? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E aí a diferença sim. Eu acho também que os nossos dias atuais também exigem mais isso, né? Igual eu tenho um tio que ele não é formado e ele é o fodão lá do Rio Grande do Sul. E ele até brinca, ele fala, eu não precisei de diploma e tal, só que ele foi exilado na época da ditadura e tal, né? E eu falei, mas a época que você viveu, né? Daí ele fala, é verdade, né? Mas ele tira sarro, fala, que eu não precisei de diploma e tal, eu sou rico, jogo dinheiro no Então, mas aí talvez se ele tivesse um diploma, o caminho dele teria sido mais fácil e talvez ele estivesse melhor. Professor, que em relação assim, à ciência, eu estava acompanhando um debate na web sobre essa questão da informação. E sabe-se que hoje as faculdades de comunicação formam a pessoa para o mercado, né? Que exige assim, em função da web, o dinamismo da produção em cadeia. Então, eu questiono se realmente dá tempo de ser cientista, né, na hora de ser jornalista. Se dá tempo dessa apuração, então, porque agora é um debate que se cria em torno da formação ou não. Porque antes o jornalista, por mais que não tivesse formação acadêmica, ele era o agente social, né? Agora é o do mercado. Um pouco contraditório essa discussão. Nem sempre os meios de comunicação vão dar espaço para que você realmente tenha tempo de levantar todas as informações. Mas você, aos poucos, com conhecimento de ética, de ciência, de metodologia, de técnicas, você pode melhorar muito a sua matéria. Você sabe por onde ir. Talvez não tenha tempo de fazer aquilo imediatamente, ou talvez vai sair apenas uma notinha, mas você tem como desenvolver. E, na verdade, alguns meios de comunicação, se a gente pensar bem, alguns meios de comunicação são assim, vai lá, passa rapidinho, mas também tem meios de comunicação que dão espaço para que você faça grandes reportagens. Não estou mentindo, tanto que os melhores repórteres, por exemplo, da TV, são aqueles especializados. São aqueles que têm tempo de produzir uma grande matéria, são esses que são premiados. Por quê? Porque eles têm tempo de fazer toda a verificação, de fazer todo o levantamento de dados. Então, é uma discussão, e sempre vai ter. E com a internet, só afora mais ainda. Né? Bom, aí a gente voltando, a gente fala da teoria do jornalismo. O Felipe Pena é um autor que fala da teoria do jornalismo, tá? O professor José Marcos de Mello também, é um estudioso. Ele foi o primeiro doutor em comunicação do Brasil. Tá? O professor Marcos está lá em São Paulo. Ele tem, eu acho que 70 anos de idade, está firme. E ele tem, se eu não me engano, gente, 4 livre docências, 4 pós-doutorados. Ele é uma das pessoas que mais graduação tem no mundo. Tá? E ele é premiado fora, e é um cara que está produzindo, que produz muita coisa, muito artigo, está na ativa, tá? E a gente tem que aproveitar muito o que ele coloca, porque ela sabe muito, né? Bom, teoria do jornalismo, o que aborda? O exercício teórico, tá? Nós precisamos saber quais são as nossas bases. Quando a gente fala de um jornalismo especializado, o que é esse jornalismo especializado? Quando eu falo de saúde, tá? O que é jornalismo especializado em saúde? Quais são os autores? Vamos jogar lá, professor Isaac Stein. O que ele fala, o que ele aborda? Aí eu vou falar de jornalismo esportivo. Quem são os autores? Tá? Vou falar de jornalismo político. Tá? Nós precisamos ter esse conhecimento teórico. O que cabe no teórico também? O que é método? O que é sistematização? O que é metodologia? Tá? O que é técnica? Como aplicar? O
crítico. Nós não somos passivos. Nós queremos saber sempre o porquê, sabe, de que forma aconteceu, ver, sempre desconfiar, uma leitura crítica do que está acontecendo. Nós não podemos absorver tudo como verdade absoluta. O conhecimento empírico e a campo, os casos, a gente fala lá em comunicação comunitária, a apresentação que a professora Luzia faz vocês ir para campo, e é isso, tá? Vocês vão lá testar e vão aplicar esse conhecimento que vocês receberam na academia. Isso serve não só para o conhecimento profissional, técnico, mas sempre a formação humana. Esse é o objetivo da faculdade, sempre trabalhar com a formação humana. Vamos trabalhar com estudos de casos, estudos comparados, reflexões coletivas e periódicos especializados. A teoria do jornalismo engloba tudo isso. O professor Márcio de Mello, ele conclua sempre que é necessária a objetividade e a ética. Ele sempre fala de ética nos estudos dele. Ele diz que esse é um dos principais dos alicerces do jornalista. É o jornalista que se curva, deixa a ética de lado, ele não é um jornalista. A teoria do jornalismo engloba reflexões sobre gêneros e aí os mais populares, né? O jornalismo definido, educativo, comunitário, científico, são alguns exemplos. Ok? Gente, mais a investigação científica nos meios de informação são três vertentes: observação, ou evidência, o experimental e o comparativo. E aí eu coloco uma pergunta para vocês. Ó, observação, ou evidência, experimental e comparativo. E o jornalismo de redação? Tem observação ou evidência? Tem ou não? Tem. Tem a questão experimental? Tem também. Por exemplo, vamos colocar um jornal que trabalha oficinas, é uma tendência agora, os jornais terem um suplemento que trabalha com mídia de educação, é um experimento. Tá? É comparativo? Claro, a gente sempre coloca duas opiniões. Mas espera um pouquinho, eu estou falando de investigação científica. O que é isso aqui? Isso aqui também não está dentro de uma redação? Tá? Então, olha como a ciência e a redação se aproximam. E isso é importante a gente ter conhecimento. Okay? Jornalismo é ciência? Bom, ciência que estuda o processo de transmissão oportuna de informações da atualidade através dos feitos de difusão coletiva. Essa é a opinião do professor Marcos de Mello. Tá? A Paula Rocha já disse que o jornalismo tem uma forma de conhecimento de direito próprio. Não é apenas um instrumento para transmitir conhecimentos produzidos. Tá? Por outro, e nem tão somente um meio de comunicação, mas é também um meio de conhecimento com relevância e responsabilidade do seu papel social. Então, não é só publicar um vídeo. Para quem, o que, quem, tá? É muito mais. Não é só a mensagem receptora. O Jesus Martim Barbeiro dizia que, antigamente, quando a gente falava em comunicação de massa, o emissor sempre via a massa como tábua rasa. Tá? É como se fosse, você jogasse toda a informação para essa massa e eles recebessem. Então, a gente chamava de ação de tábua rasa. E aí ele fala que nós não podemos mais pensar assim, que não existe indivíduos que não leem criticamente. Até mesmo pelo contexto cultural de cada um. Tá? Pode sair vamos usar um exemplo polêmico. Vai sair uma reportagem dizendo que existe um curandeiro que opera milagres e que ele cura de doenças num ritual de cirurgia espiritual. Legal, o jornalista foi lá fazer a matéria. Eu sou a receptora. E aí, como é que eu vou receber? Nossa, que legal, realmente uma matéria, nossa, tem alguma coisa que tem alguém doente, vou lá. Eu vou receber assim tudo que me passarem, tá? Ou melhor, o jornalista colocou lá que o fim do mundo marcou o dia, o mês e a data.
data, é a Ioana. Então, quando o fim do mundo vai acontecer, fez uma matéria, que as pessoas estão se preparando com comida e tal, no certo país. E eu vejo aquela matéria. E aí, vou começar a guardar comida também? Vou achar uma caverna para mim, para eu poder preparar, mandar colocar um colchão, pensar no dia, programamento assim? Então, não. Nós não recebemos tudo e aceitamos. Nós temos um filtro, né? Um filtro social, um filtro cultural, certo? Aí vai de acordo com a idade, com o gênero, homem e mulher, ok? Saiu uma notícia assim: mulheres que assistem futebol 3 vezes por semana ficam 5% mais inteligentes. É verdade. E aí, vamos começar a assistir futebol, mulherada? Tá, não tem embasamento, então a gente não vai receber, tá? Todas essas informações. E aí, quando a gente falou de velocidade, né? O mercado, o mercado trabalha muito com velocidade. E esse é um problema do jornalismo, porque a gente não tem como levantar os fatos. Multifuncionalidade. Temos que saber fazer um pouco de tudo e acabamos que não somos especialistas em nada. Principalmente quando a gente fala de um mercado menor, como Maringá. Você vai escrever e aí você vai sair com a máquina fotográfica e a máquina fotográfica você também vai filmar para fazer um videozinho para colocar na internet. Chegando na internet, você vai pegar a tua matéria e vai transformar em linguagem da web. Então, essa multifuncionalidade nem sempre é positiva, né? Então, tudo isso acontece por causa dela, a tecnologia. Okay? A importância do jornalismo como ciência no processo de profissionalização da carreira. Foi o que a Gabriela falou. Né? Qual é a diferença de um jornalista senso comum, que o mercado, que a vida educa, e de um jornalista que é graduado? Ele vai conhecer a ciência, ele vai, não só isso, mas ele também vai conhecer os caminhos que ele deve. É a preparação. E aí a gente coloca uma reflexão de academia, né, a pesquisa científica com a redação. Jornalismo é ciência dentro da academia? Uma produção de TCC? Sim. Tá? Dentro da academia, num projeto de TCC, você tem método, você tem técnicas, você aborda assuntos para embasarem o teu projeto. Tá? Então, dentro da academia, é ciência. Na redação, deveria ser. Deveria ser. Bom, e aí a gente precisa repensar, tá, no meio acadêmico, como é que o jornalismo pode ser ciência dentro de uma redação. Ah, mas existem, o meio que eu trabalho não pensa assim. A mudança tem que começar em cada um de nós. Sempre assim. Você não pode querer mudar o mundo começando pelo vizinho. Você tem que começar em você, as mudanças, as técnicas, aplicar tudo isso, para daí mudar o mundo. É assim que funciona. Tá? Nós falamos de mercado, tá? Que não prioriza o procedimento metodológico. E aí, jornalistas que estão na mídia não valorizam a formação teórica no desenvolvimento da notícia. Aqueles jornalistas que têm mais conhecimento e embasamento teórico são os jornalistas que crescem mais rápido, né, que se destacam no mercado e se mantêm. Essa é a diferença. O jornalista qualquer e o jornalista tem preparação. Okay? E aí, tem algumas instituições que não primam de maneira geral pela ciência do jornalismo. Ela quer produzir técnico. Né? Não, o jornalismo tem que ser tratado também como ciência. Essa é a diferença. E aí, quando você fala assim, por que eu estudo também gestão de negócios numa faculdade de jornalismo? Porque você pode ser dono do seu próprio negócio. Tem uma assessoria de comunicação e é muito importante. Então, é preparando para o todo. E aí também a gente precisa trabalhar ciência ética, conhecer METEC, certo? E aí?
Ok? Essa é a discussão que eu trouxe para vocês. Da gente pensar o jornalismo como ciência ou só como matéria. De pegar um microfone, de pegar uma caneta, né? De pegar uma câmera e sair. Quem vai fazer a comunicação somos nós. Qual a responsabilidade que nós temos e o que nós, dentro da academia, nós podemos fazer para melhorar essa comunicação. Essa amostra de TCCs essa semana, não sei, pelos dias que eu vi muita gente. Dá um friozinho na barriga, vai chegar a vez de vocês. Esse ano, pela primeira vez, foi aberto e geralmente era feito em horários das 5 às 7 da noite, então tinha algumas salas que não tinha ninguém, só tinha o aluno apresentando o TCC. E esse ano foi diferente porque vocês também puderam participar das discussões que você pergunta, né? E entender um pouquinho mais quais são as cobranças dos professores, da banca, dos convidados em relação ao trabalho. Por que de tanta cobrança, né? Aqui é a hora de vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam no quarto curso. É tudo agora, é tudo no TCC. Então não tem que ser priorizado como ciência. Ele tem que ser detalhado. Porque ciência não é simplesmente escrever e dizer eu acho. Essa é a diferença de um TCC. E aí são algumas referências que eu coloquei para vocês. Estou à disposição de perguntas, de alguém que discorde, de jornalismo como ciência ou não. É isso, gente. Alguma pergunta? Não? Obrigada, então. E a ciência? Gente, é isso. Faculdade Maringá, nível superior de ensino.